Olá pessoal, meu nome é Rodrigo Badim e hoje a gente vai trazer a parte 2 em relação à hepatite A. Então no cronograma dessa aula vai ser bem objetivo e para responder algumas perguntas que na prática a gente fica muito em dúvida, que é: isolamento é necessário nos pacientes com hepatite A aguda? Como a gente orienta na prática a dieta, o repouso em relação à bebida alcoólica? Como que a gente faz o tratamento? É só sintomático? Existe alguma coisa a mais que a gente possa fazer na prática? Quando que a gente vai dar alta do ambulatório para os pacientes com hepatite A? Como é o prognóstico da hepatite A? E como a gente faz a prevenção? Sugiro fortemente que quem não viu a parte 1, que é o vídeo que antecede esse daqui, o veja para dar seguimento de uma forma mais completa. Então, respondendo a primeira pergunta, como é que a gente orienta esses pacientes, né? Então, só lembrar aqui, pessoal, eu circulei o anti-HAV, ou seja, o vírus da hepatite A, ele vai ser detectado nas fezes desde o início do período de incubação, ou seja, não tem como a pessoa saber. Lembrar que o período de incubação leva, em média, até começar a ter sintoma, 4 semanas. Depois começa aquela fase prodrômica de náusea, prostração, tá? São os primeiros sintomas. E uma semana depois da fase prodrômica costuma vir a fase ictérica. Então, até quando que a pessoa transmite? É o que a gente consegue definir na prática. Então, o anti-HAV ele pode ser detectado nas fezes até um período de 10 dias após o início da icterícia. Ou seja, a pessoa começou amarelo no olho, começou a ter colúria, acolia, eventualmente prurido. 10 dias para frente é o período que ele ainda transmite nas fezes. Ou seja, o que a gente vai orientar para esse paciente, esteja ele internado ou não? Ter uma boa higiene, principalmente após defecar, após ir ao banheiro, sempre lavar muito bem as mãos, tá? Então isso daqui talvez é o que faça a maior diferença em relação a transmitir para outros pacientes, tá ok? A gente orienta o repouso relativo desses pacientes enquanto as transaminases, principalmente a TGP, tiver até 2, 3 vezes o limite superior da normalidade, ou seja, o limite do laboratório é 40, até 80 ali de transaminase, a gente pede para esse paciente ficar em repouso, que isso faz com que ele tenha uma recuperação melhor, enfim. E quando já está mais próximo da normalidade, não precisa guardar a normalidade como um todo, a gente já pode liberar esse paciente. Lembrar que o repouso é relativo, não é ficar acamado, é simplesmente a pessoa não fazer nenhum esforço mais extenuante, tá ok? Hidratação adequada para esses pacientes, orientar, fazer ingestão de um máximo possível de líquido, tá ok? Esses pacientes têm uma hiporexia muito importante, então com frequência eles ficam desidratados. E aqui talvez seja um dos pontos que o pessoal mais confunde na prática. A dieta não tem restrição. Eu botei até aqui a foto do suspiro, né, que é muito comum antigamente, a gente orientar uma dieta hipercalórica com pouca gordura, então o suspiro é um grande exemplo disso. Então, na verdade, a pessoa está com uma hiporexia muito expressiva. Não é o alimento, as características do alimento que vai fazer piorar a doença. Então, se ele está aceitando bem carne, está aceitando bem frango, uma salada, uma sopa, é o que ele vai comer. O máximo que ele puder, lembrar que esses pacientes costumam ficar num catabolismo e perder peso pela hiporexia importante, então o que eles aceitarem, às vezes até uma coisa mais permissiva, faz com que eles se alimentem melhor e com isso não percam tanto peso. Então, dieta não tem nenhuma grande orientação, é o que o paciente quiser comer, tá ok? Assim como a maior parte das hepatites. A gente orienta o paciente a evitar a bebida alcoólica por um período de pelo menos 6 meses, tá? E aí, 6 meses do início dos sintomas, que é quando a gente vai saber que o paciente teve a doença, tá ok? E aí não é só álcool. Lembrar que chás e fitoterápicos estão muito na moda são potencialmente hepatotóxicos. Então, a gente orienta tanto bebida alcoólica quanto chá e fitoterápico por pelo menos 6 meses, até para não ter um fator de confundimento, de elevação de transaminases, que possa a gente pensar que ele esteja fazendo uma forma atípica da hepatite A ou complicando até como um estopim ali para uma hepatite autoimune, tá ok? Então, bebida alcoólica pelo menos 6 meses, não. Não precisa fazer isolamento desse paciente. O paciente pode dividir residência com outras pessoas, desde que tenha uma boa condição de saneamento à casa, que ele lave a mão de forma adequada, que ele não evite relação sexual pelo menos em 10 dias após
a icterícia, né, o início da icterícia, não precisa normalizar a bilirrubina, mas aguardar pelo menos 10 dias, que é o período que ele excreta o vírus da hepatite A, ele ou ela, né, nas fezes, tá ok? E como é que é o tratamento da hepatite A, pessoal? Os velhos e bons sintomáticos. O paciente, além de se hidratar bem, tomar todos os cuidados que a gente está falando, utilizar antiemético se estiver enjoado e antitérmico se tiver febre. E lembrar que febre nesses pacientes não significa que é igual a antibiótico ou uma complicação bacteriana. O próprio vírus pode fazer isso, tá? A própria hepatite A. E ficar muito atento nos sinais de hepatite aguda grave. O paciente que chega a internar, a gente vai dar alta para ele quando a gente entender que as transaminases estão tendo persistentemente uma queda por 48, 72 horas e sem grau de disfunção hepática. A função sintética está preservada, ou seja, o INR está normal, a albumina está normal, tá ok? Não tem indício de encefalopatia. Agora, o paciente não precisou internar ou está internado, fica atento quanto a essas alterações, principalmente em relação à presença de encefalopatia, INR largada e albumina baixa, para pensar que esse paciente possa estar fulminando, principalmente se ele ou ela tiverem mais de 50 anos de idade e no início, nas primeiras 4 semanas do início dos sintomas. Depois disso, mesmo que tenha alteração ainda das enzimas hepáticas, é raro o paciente fulminar, tá bom? E lembrar que fulminar é uma exceção também, cerca de 1% dos pacientes vão fazer isso. E aqui só para lembrar, pessoal, o principal critério para transplante hepático em hepatites não causadas por paracetamol, a gente utiliza os critérios do King's College, tá ok? Então basta um paciente com hepatite A ter um INR maior que 6,5, ele tem que ser encaminhado para uma equipe de transplante, tá? Ou até antes disso tiver uma alteração já largando INR, a coisa não andando bem. Ou pelo menos 3 dos seguintes critérios. Se o paciente tiver menos de 10 anos, que é menos provável ele ficar grave, mas o mais comum é aqui, mais de 40 anos. Etiologia por hepatite não A ou B ou induzida por alotano, então ele não entra aqui ele não pontua porque aqui é por hepatite A, então ele só poderia pontuar por enquanto por idade, tem que ter 3 desses daqui. Se o INR estiver acima de 3,5, uma bilirrubina acima de 17,6 e o intervalo entre icterícia e encefalopatia seja maior que uma semana, que denota que esse paciente tem uma maior probabilidade de complicar. Então, se o paciente tiver, por exemplo, 50 anos, o INR está em 4, bilirrubina em 18, já é um paciente que tem critério para o transplante hepático, ok? Existem outros critérios, mas esse é o mais utilizado na prática. E aí, a gente viu que esse paciente, caso ele tenha internado, não piorou a função sintética hepática, ou ele desde o início está sendo acompanhado ambulatorialmente, porque não foi uma hepatite mais grave, não teve uma hiporexia que levou ele ao consultório, foi um diagnóstico, às vezes, por aumento de transaminase e tinha um anti-HV IgM positivo, como a gente falou na aula da parte 1 de hepatite A. Quando que a gente vai liberar esse paciente do ambulatório? Então, a gente vai ter que aguardar a normalização dessas transaminases, tá? Então, até o paciente ter transaminases normais, a gente vai repetir laboratório a cada 2 semanas, a cada 15 dias, para a gente entender como é que está sendo a evolução desse paciente. Normalizou, é alta, porque depois de normalizado, esse paciente tem uma evolução com um prognóstico totalmente benigno. Não é necessário ficar repetindo sorologia, esse paciente vai caminhar do anti-HV IgM para o anti-HV IgG positivo, que vai denotar proteção para ele em contato prévio. E as recaídas são frequentes em adultos, tá? Enquanto o paciente tiver tido recaída de sintoma ou até transaminases altas, maior principalmente que 2, 3 vezes o limite superior, a gente vai orientar ele a manter o repouso relativo, tá? Evitar pegar grandes pesos, ir na academia, fazer grandes esforços físicos, mas ele deve deambular, ele não deve ficar paradão, tá ok? Ele ou ela de novo. E se as anormalidades persistirem por mais de 6 meses, poxa, estou acompanhando ele no ambulatório, ele ou ela, paciente, está com mais de 6 meses transaminase acima de 3 vezes o limite superior da normalidade, poxa, solicitar pesquisa de autoanticorpos. Por quê? Porque esses pacientes, a hepatite A pode servir como um gatilho para desencadear a hepatite autoimune, onde aí sim vai mudar o nosso tratamento. Não vai ser só o que a gente falou até agora. Aí vai abrir a gaveta do tratamento da hepatite autoimune como qualquer outra. Avaliar a azatioprina, avaliar a corticoide, enfim, e seguir dessa forma. Então, quando é que a gente vai pedir um FAM, antimúsculo liso, anti-LKM, dosagem da imunoglobulina G, dosagem da gama, a partir da eletroforese de proteína sérica pensando em hepatite autoimune? A partir do momento que o paciente ambulatorialmente esteja com transaminases de mais do que 6 meses elevadas, tá ok?
E qual que é o prognóstico desse paciente? A evolução é autolimitada, com melhora clínica após poucas semanas, na maior parte das vezes, tá? A gente não precisa fazer nada, o paciente vai ficar bem. E a forma fulminante, como eu falei, ela é muito rara e ocorre principalmente após 50 anos de idade, nas primeiras 4 semanas de sintoma. E lembrar que 1,1%, pessoal, apesar de ser baixa a probabilidade de fulminar, isso ocorre, a gente vê na prática, porque hepatite A é a hepatite mais comum no Brasil e ela pode fulminar em pessoas mais velhas. Então, prevenção é fundamental. E como é que a gente faz essa prevenção? A gente modifica o comportamento para todos os pacientes, ou seja, saneamento básico, higiene pessoal, principalmente após ir ao banheiro, indicações para vacinação, aqui saneamento básico, esgoto, enfim. Higiene pessoal, principalmente lavar a mão após ir ao banheiro e antes de cozinhar ou se alimentar, tá? Coisas básicas que fazem toda a diferença. E aqui eu queria trazer para vocês a indicação para vacinação. No Brasil, toda criança já tem indicação de fazer a vacina para hepatite A. Mas caso ela não tenha sido feita, em quem que a gente vai fazer a imunização ativa? Ou seja, a gente vai dar alguma coisa para o nosso próprio organismo criar autoanticorpo e nos proteger. Então vai ser na população de maior risco, que são homens que fazem sexo com outros homens, alcoolistas, usuários de drogas ilícitas, pessoas de áreas endêmicas, e aí lembrar que a hepatite A é uma doença que aparece em surto endêmico em algumas regiões. No Rio de Janeiro, há pouco tempo, teve uma, mas tem algumas áreas, principalmente o norte do nosso país, onde a doença é endêmica constantemente. Então, essas pessoas devem, se não tomar a vacina já quando criança, fazê-lo para maior proteção. Então, profissionais de saúde que trabalham com pediatria, funcionários de creches, tá? Trabalhadores de setores de água, esgoto, laboratórios clínicos, veterinários, hepatopatia pré-existente, basta o paciente ter uma esteatohepatite, a gente conseguir configurar uma esteatohepatite, aquele paciente que tem esteatose, tem elevação das transaminases, está inflamado, tem alterações no métodos não invasivos denotando um grau de fibrose avançado, esse é um paciente que deve ser vacinado, paciente que já tem vírus da hepatite B, paciente que já tem o vírus da hepatite C, então eles devem fazer vacina para hepatite A, que podem agravar muito o quadro deles de base. Pacientes que têm que fazer transfusões frequentes, principalmente os pacientes hematológicos. E todas as crianças entre 15 meses e 5 anos, como a gente já falou. E aí, pessoal, aí vem aquela dúvida. Poxa, eu tenho um paciente de 60 anos, nunca tomou vacina, eu faço a vacina ou solicito o anti-HAV IgG, que denota contato prévio, haja visto que no nosso país não é raro a pessoa ter tido contato e aí não precisaria imunizar. Então, quando que a gente solicita a sorologia anti-HAV IgG antes de imunizar? Em pessoas de áreas endêmicas, principalmente o norte do nosso país, mas dependendo da região que a gente esteja tendo alguma foco endêmico. História de icterícia prévia, aquele paciente que falou, poxa, quando era novo eu fiquei ictérico, minha mãe me deu muito suspiro na ocasião. Esse é um paciente que talvez tenha tido hepatite A e vale a pena fazer um anti-HV IgG, porque se já tiver positivo não precisa vaciná-lo. E paciente que tem mais de 40 anos, ok? Então, fora essas 3 coisas, a gente vacina direto o paciente caso ele não tenha sido vacinado, ele ou ela. E existe uma outra forma de prevenção, que é a imunização passiva, é aquela que a gente já dá o autoanticorpo feito para a pessoa, tá? Então, quando que a gente faz a gama-globulina para a hepatite A, ela vai ter um efeito imediato. Enquanto que a vacina, a gente estimula o nosso sistema imune a criar defesa contra aquele vírus, a gama-globulina já é a imunoglobulina pronta que vai fazer uma defesa de imediato, é a famosa imunização passiva. Então, quando que a gente faz as duas coisas? Lembrando que tem que ser em grupamentos musculares diferentes, e sendo que a vacina preferencialmente é em deltoide e a gama-globulina no glúteo. Em contactantes familiares de casos agudos, tá? Pessoas que tiveram hepatite A não fizeram a higiene adequada, tiveram contato muito próximo, esse é um candidato em contactantes intradomiciliares de fazer tanto a imunoglobulina quanto a vacinação.
caso não tenha um anti-HIV e IgG positivo e caso não tenha sido vacinado, naturalmente. Pessoas expostas a alimentos sabidamente contaminados, teve um surto dentro de um restaurante, por exemplo. E fazer gama-globulina para hepatite A até 8 dias após o início dos sintomas pode trazer benefício. Aquele paciente que já está nauseado, está entrando na fase ictérica uma semana depois na fase ictérica, uma semana após a fase prodrômica. Esse é um paciente que talvez se beneficie, mas mais do que 8 dias já não traz tanto ganho. Fazer a gama-globulina vai ser muito mais a gente fazer o suporte clínico desse paciente. Tá ok? Bom, essa foi na segunda etapa. Fiquem à vontade de nos enviarem perguntas. A gente está no Instagram. Nos sigam no Instagram, nos sigam no YouTube. Curtam, compartilhem para que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Obrigado pelo tempo de vocês e o que precisarem, a gente está mais do que à disposição.